Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler 2 Crônicas, capítulo 7 e 8. Vamos ler também o livro do Cântico, capítulo 2. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por iniciarmos mais uma semana, lendo a Tua Palavra. Queremos buscar, ó Deus, a Tua Palavra para compreendermos e para conhecermos o Senhor e a Sua vontade um pouco mais. Nos abençoa, Senhor, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O templo foi construído, foi feita a oração de dedicação, e agora, o capítulo 7, vai dizer que a glória do Senhor encheu o templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom, eu estou gravando esse vídeo no domingo, e hoje foi o lançamento da pedra fundamental do novo templo da Igreja Presbiteriana Oceã. Foi um momento de grande alegria, né? Imagina depois da conclusão do templo, Deus de alguma maneira se manifestar dessa forma assim tão espetacular. Hoje em dia o Senhor Deus não tem feito isso, mas que grande expressão, né? Do poder, da glória e da santidade de Deus, isso que aconteceu no templo de Salomão. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, o seu povo. Que bênção, né? Uma celebração bastante demorada, até muitos dias de celebração. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi
e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Bom, nesse último trecho, nós temos aqui no versículo 11, né, que Salomão acabou a casa, tudo que quis ele realizou. E aí, versículo 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, e aí vem um longo discurso do Senhor diretamente para ele, sobre que Deus estaria atento àquela casa e quem se humilhasse, o buscasse, ele atenderia. Porém, se desviassem dos caminhos do Senhor, então aquele templo seria alvo de vergonha para o povo de Israel. E agora, capítulo 8. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades de Irão que Irão lhe tinha dado, e a fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades armazéns em Amate. Edificou também a Bet-Oron a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, como também Baalate. E todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros, e as cidades para os cavaleiros, e tudo que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quer dizer, ele fazia tudo o que ele queria, todos os locais que ele desejava, ele tomava e assim por diante. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, heveus, jebuseus, e que não eram de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Então, vamos lembrar que parte daquele povo que ali habitava antes de Israel tomar aquela terra, eles foram preservados e nesse momento eles são trabalhadores forçados, são escravos. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que tinha o rei Salomão 250 que presidiam sobre o povo. Então, esses eram os oficiais, 250 oficiais para governar todo o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então, lembra que Salomão havia se casado com a filha de Faraó, né?
Então ele fez ela subir para a casa que ele tinha construído para ela, para que ela não morasse na casa de Davi, porque ela era uma estrangeira. Então Salomão quis afastar ela dos lugares ali próximos, né, aonde estava o templo. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor, diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, segundo a ordem de Davi seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros, pelos seus turnos, a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Então veja, tudo aquilo que Davi ordenou em relação aos turnos, em relação a toda aquela organização, aquilo foi estabelecido por Salomão. Do jeito que Davi ordenou, assim deveria acontecer no templo. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. Assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Enviou-lhe Irão, por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Pessoal, agora que eu reparei, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada e não na Nova Almeida e Atualizada. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa mudança aqui para a gente ler o livro, o 2º capítulo de Cântico dos Cânticos. Tá aqui. Peço perdão aí se vocês estão acompanhando comigo na Nova Almeida Atualizada em outra Bíblia. Peço perdão a vocês aí. Muito bem, o capítulo 1 terminou com essa frase aqui da parte do canto da esposa, né? Eu sou a rosa de Saron, que é o versículo 1 do capítulo 2. Agora seguindo, versículo 2, o esposo. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. A esposa. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentem-me com passas, confortem-me com maçãs, pois estou morrendo de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Esse versículo é muito interessante. Tem algumas aplicações práticas, né? Ele está dizendo aí ela está dizendo para as donzelas de Jerusalém, olha, não tentem acordar o amor, não tentem despertar o amor até que este o queira. Porque muitas vezes as donzelas e os homens também, né, tentam meio que tentar despertar algo que não existe. E isso acaba por nos trazer muitas frustrações, né? Então, creio que é mais importante, segundo o que esse versículo está nos dizendo, deixar que a coisa aconteça de uma maneira natural, né? Sem tentar despertar algo que não existe, sem tentar fomentar uma coisa que não é verdadeira, porque isso poderá acabar mal lá na frente. Segundo cântico, esposa, ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas.
O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que ele está de trás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves. E já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce, o seu rosto é lindo. Esposa, peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo, como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Béter. Muito bem, mais um capítulo aí que expressa o amor entre o esposo e a esposa, e essas palavras de carinho, de afeto, de admiração pela beleza um do outro. Enfim, algumas palavras muito belas numa poesia, lembrando aí que nós devemos olhar para o livro do Cântico dos Cânticos como uma expressão também do romance, do prazer, do desejo, da expectativa de um enlace entre Cristo e a sua igreja. Ok? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.